Bondoso e amado Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de te servir. E nessa noite, com a tua graça e a tua bênção, pedimos a tua orientação, que o Senhor esteja nos dando este caminho, que podemos trilhar te seguindo nas tuas pegadas, aquele que o Senhor revelou nas Sagradas Escrituras. Ajuda-nos com esses nossos irmãos e irmãs que estão conosco aqui, abre-nos a mente, e que o teu Espírito nos faça compreender a tua palavra a cada dia. Ser com o teu servo, doutor Antônio José, que vai falar e trazer essa instrução para nós. Em nome de Jesus, nosso coração, oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje é o nosso segundo dia, como vocês bem sabem, e o Centro de Pós-Graduação do Betel Brasileiro, ele tem cursos desde a área de aperfeiçoamento, são cursos voltados para a área bem prática, são 5 disciplinas, então esses são cursos de aperfeiçoamento. O segundo nível é os nossos cursos de mestrado, eles são 2 anos de estudo, mais 2 anos para escrever a dissertação, voltados também para áreas específicas como ministério pastoral, missiologia urbana e transcultural, aconselhamento e hermenêutica bíblica. Você pode escolher um desses 4 cursos. E temos o terceiro nível do nosso centro, que é o curso de doutorado em ministérios. Nós estamos com um doutor já formado e 4 em fase de preparação já das suas teses, alguns já chegando bem perto do seu final. E uma nova turma começou, já está no segundo ano, e desejamos agora, em 2023, começar também uma outra turma de doutorados, que o Senhor nos abra isto. E resolvemos criar esse simpósio com o objetivo de você conhecer um pouco melhor como funciona a questão dos nossos cursos. O convidado desta noite é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa simples, assim, no seu falar, não bota para fora aquilo que ele é, lá em cima ele é humilde, piedoso, posso dizer que não é ele que está falando, quem está falando sou eu, e é um amigo muito pessoal, mas é um homem que me admira muito pelo seu conhecimento, e sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais reconhecidos atualmente na área da missiologia no Brasil, no preparo, é um PhD, com formação nos Estados Unidos, tem 3 mestrados. Eu vou parar por aqui, porque é tanta coisa que o doutor Antônio tem, que você vai dizer assim, será que eu vou entender? Não. Você vai achar isso muito bom. Eu agradeço a Deus, porque tive o privilégio de ser o orientando dele na minha tese, na minha dissertação, me ajudou bastante naquilo que a gente estava fazendo, e foi professor do Mackenzie, hoje está trabalhando numa universidade lá do Paraná, e é pastor dedicado ao Senhor, servindo ao Senhor, pernambucano, nordestino da gema, e também um homem de Deus. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvir o doutor Antônio José nessa noite, e o assunto que ele vai trazer para você começar a ter um gostinho de um curso de missiologia, é sobre uma proposta que a gente às vezes ouve, de que os reformados, depois do momento da reforma, eles ficaram silenciados, eles não fizeram nada, que houve 200 anos de uma inércia missional sem que nada acontecesse. Será que realmente foi assim? Como que foi? O que a gente pode aprender desse período? E aí o doutor Antônio José disse assim, rapaz, esse é um assunto muito interessante, dá para a gente conversar um bocado de coisa, né? Então, orientando para você, você pode colocar o doutor Antônio José com a tela cheia, é só clicar no íconezinho dele, na telazinha dele, lá você vai encontrar uma opçãozinha, no 3 pontinhos lá, você diz no 3 pontinhos e diz que você está colocando, né? Ou então você simplesmente dá um clique no fixador e diz que a pessoa que está falando vai ganhar a proeminência, então ele ganha a sua tela. Então, sem mais delongas, estou passando a palavra agora ao doutor Antônio José do Nascimento Filho, o nome dele todo, e vamos ter o privilégio de ouvi-lo. Doutor Antônio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar conosco aqui. Deus o abençoe. A palavra está com o irmão.
Meu querido amigo, Dr. Sérgio Lira, eu agradeço de todo o meu coração, do profundo da minha alma, por suas palavras. Não as mereço, não sou digno de seus elogios. Você fala porque tem um grande coração, né? Fernando Pessoa diz nas suas poesias que só quem percebe o outro e o valor do outro é que também possui aqueles valores, né? Então, ou seja, você me elogia porque você tem uma alma nobre, uma alma grande, né? Então, eu admiro muito o Dr. Sérgio Lira, eu conheço ele bem jovem, quando ele não era nem casado ainda com a Jamile, bem jovem, jovem engenheiro, fazendo teologia ao mesmo tempo, e conheci o seu pai, um homem de Deus, seu tio, seu irmão, Dr. Marcos, então, o seu sogro, Dr. Zito, da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada no Recife, que foi um grande amigo meu no passado. Enfim, Dr. Sérgio é uma pessoa que eu tenho a mais alta estima, carinho e apreço, um dos meus melhores amigos que Deus me deu. Então, para mim é motivo de honra e distinção, e eu agradeço de todo o meu coração o convite dele, me sinto honrado e enobrecido em estar participando desse simpósio, dessa semana. Eu congratulo o Centro de Pós-Graduação, Betel Brasileiro, ouvindo o Dr. Sérgio Lira, os projetos e os cursos que tem no Centro de Pós-Graduação do Betel Brasileiro, que bênção de Deus, e ver os alunos, as novas turmas, isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso mostra que não somente o corpo de Cristo está vivo, mas a igreja, na sua dinâmica também, continua operando até que Cristo volte, né? Então, o Betel Brasileiro, com esse projeto aí, tendo o Dr. Sérgio aí, como coordenador dos cursos de pós-graduação, eu fico muito feliz, porque eu sei que ele é muito hábil, muito competente, não somente academicamente, mas tem uma grande alma, também tem essa visão missional ampla, vasta do reino de Deus. Isso é uma grande bênção, né? Uma grande bênção de Deus. Lembro, certa feita, ouvindo aulas do Dr. Wilberton Norton. O Dr. Wilberton Norton foi professor de Revival Class, né? História dos reavivamentos, lá nos Estados Unidos. E ele tinha sido missionário por muitos anos, na África, por quase 40 anos. E ele chegou a ser professor, ele foi meu professor com quase 80 anos já, né? No começo de 90, 30 anos atrás. E ele chegou a ser professor do Dr. Billy Graham, no Eton College. E ele estava dizendo que ele sempre dizia uma frase no começo das aulas: nunca esqueçam, meus filhos, ou colhemos os frutos amadurecidos hoje, ou serão frutos apodrecidos amanhã. Então, ele dizia que o tempo, temos de compreender que há um tempo de Deus, né? Há um pleroma de Deus para a realização dos seus propósitos. Então, eu vejo o Betel Brasileiro com esse projeto maravilhoso aí, acadêmico, de preparar pessoas e equipá-los para melhor servir efetivamente a igreja, o corpo de Cristo, visando a expansão do reino de Deus, é louvável. Então, é de glorificar a Deus e magnificar o Senhor por isso. Então, parabéns ao Betel por esta visão ampla do reino de Deus e das propostas para a igreja brasileira. Então, vamos para o assunto. Muito obrigado, doutor Sérgio, por suas palavras. Desejo desde já, eu vou ouvir depois, eu creio que é possível, vou ouvir depois a palestra do doutor Sérgio ontem, e para mim é sempre uma honra ouvi-lo. Então, doutor Sérgio, eu gostaria de perguntar-lhe quanto tempo eu terei para falar. É uma singela pergunta. Eu não estou ouvindo, doutor Sérgio, não sei. Você pode usar 45 minutos até mais ou menos nesse tempo, mais ou menos, reverendo. Está bem. Então, é muito bom ver isso. Muito bem. O assunto que o doutor Sérgio me propôs, ele estava conversando comigo e nós somos muito bons amigos e até conversamos por quase 30 minutos sobre o assunto, né? E é um assunto irrelevante, é um assunto importante na área das missões, e é um assunto que não somente é importante, relevante, mas é um assunto que nos conduz a reflexões contemporâneas, o que foi feito, o que se deixou de fazer, e temos muito a aprender, né?
com o passado. Não há como construir o futuro sem bases sólidas no passado. Como disse Zacarias, não removeis os marcos antigos que vos legaram vossos pais. Então, nós vamos tratar sobre a suposta inércia missional da igreja na era da pós-reforma. Mas vamos começar, doutor Sérgio, vamos começar com os queridos que estão aqui em sintonia conosco. Vamos começar, antes de falar da reforma propriamente dita, vamos pensar no contexto em que a reforma surgiu. Né? Isso é muito importante. É o final da Alta Idade Média, é o que é chamado quando surge o renascentismo, é a Alta Idade Média. Então, é a época do que foi chamado de devotio moderna, né? séculos 13 a 15. Devemos lembrar naquele período da invenção da imprensa, 1492, é o mesmo ano que cai também Constantinopla nas mãos do Império Otomano. Devemos lembrar também do contexto histórico que antecedeu um pouco a reforma, que é a produção da bula Romanus Pontifex, em que o Papa declarava as terras do mundo ocidental a serem descobertas, contemplava-as como terras dadas aos portugueses, depois entrou no jogo para as conquistas e para a colonização à Espanha, e foi criado o Tratado de Tordesilhas, né, com o Papa Alexandre VI, que era um Papa espanhol. Né? Então, é muito bom lembrar que no dia 7 de julho de 1494 surgiu o Tratado de Tordesilhas, que contemplava todas as terras a serem descobertas a oeste de Açores, seria de Portugal, né, na costa ocidental da África e Ásia, e as terras a serem descobertas para cá seriam da Espanha. A leste seria Portugal, a oeste da Espanha. Agora, vamos pensar na questão da Renascença, porque se dissermos historicamente que a reforma produziu o renascentismo, seria até um anacronismo histórico, né? A reforma surgiu dentro do contexto do renascentismo. Então, vamos pensar no contexto do renascentismo e as ordens surgidas, as mudanças, o que é chamado de new trends, né? As novas tendências surgidas na época da Renascença. Então, vamos pensar o que aconteceu na Renascença. Primeiro surgiu, na época do renascentismo, do Renaissance, né? Surgiu uma nova ordem econômica, porque caiu o período do feudalismo, a sociedade feudal já estava em declínio, todos os grandes historiadores tratam disso, né? Especialmente o Duran, que é um grande historiador secular, ele trata disso, Nicolas Adayamo e tantos outros, né? Latourette, Francis Scott Latourette e tantos outros, vão tratar disso, que cai o feudalismo e surge, portanto, a burguesia, né? E a burguesia vai produzir os marchands, que influencia, inclusive, a produção cultural, com as pinturas de Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Zanzio e Michelangelo. Então, surge, portanto, essa mudança econômica. Surge também uma mudança muito importante, que é a mudança estatal. Então, as cidades-estados deixaram de existir e surgiram os grandes estados. Houve, portanto, uma mudança geopolítica na Europa, naquele período. Houve também uma mudança da ordem pessoal. O homem adquire novo valor com o renascentismo, porque dentro daquele contexto surge o humanismo. Já não basta aceitar as coisas porque a igreja disse. Então, a igreja entra num contexto de contestação, né? Então, é importante entender isso, essa nova ordem pessoal. Então, e surge, dentro desse contexto, uma nova ordem espiritual, que é dentro desse contexto que surge, portanto, a reforma protestante. Agora, quando pensamos nesse aspecto, vamos lembrar de alguns contextos importantes naquela época, o que é necessário que nós pensemos. Lembremos que os reformadores, Lutero e Calvino, eram homens que viveram homens de Deus, que Deus levantou dentro de um contexto especial da história, e que mudaram, e que, de fato, a reforma protestante mudou os destinos do mundo ocidental. Mas eles viveram na época do final do feudalismo, final da era medieval, né? No final da era medieval que começa a reforma protestante, já um novo começo da era moderna, mas ainda era o final da era medieval. Consolidava-se, portanto, um novo processo, né? De humanidade, de sociedade, de cultura, né? Nós vamos lembrar alguns aspectos, por exemplo, viu? Alguns contextos da era moderna.
que a gente vai lembrando. Vamos lembrar alguns aspectos? Mudança literária. Houve uma guinada copernicana na área da literatura. Obras que influenciaram o mundo naquela época. O Novo Testamento de Erasmo Rotterdam, o Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, e tantas outras obras que estavam influenciando o mundo naqueles dias. Houve mudança também na área cultural, a produção da cultura com Michelangelo, Rafael Sanzio e tantos outros, influenciados pela própria igreja e pela burguesia. Então, houve uma mudança também na área científica. O geocentrismo estava sendo colocado em xeque-mate, fazendo surgir o heliocentrismo, com Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e Galileu Galilei. Então, é dentro desse contexto que surge a reforma protestante. É por isso que é importante nós refletirmos nesses aspectos. Agora, vamos pensar, eu estou fazendo uma concisão deste assunto, eu preparei uma apostila, que é muito, muito longa, viu, doutor Sérgio? Então, por isso que quando eu perguntei o tempo, eu disse, eu vou fazer uma laconização, vou tentar fazer uma laconização do assunto, que é muito importante, mas vou tratar dos assuntos mais relevantes, dentro daquele contexto. Então, vamos então. Então, lembremos, portanto, então, na guisa de introdução, que a reforma protestante surgiu dentro do contexto do renascentismo, com as mudanças que aconteceram na área pessoal, política, socioeconômica, cultural, então, e religiosa, né? Então, é dentro desse contexto que surge, portanto, a reforma protestante. Então, quando surge a reforma protestante, surge, portanto, o mundo já estava sendo preparado para isso, né? E isso é muito importante. Quando se pensa nisso, há algo que se chama de missio Dei, Deus preparando as coisas para que elas aconteçam, né? Na obra Introduction to the Science of Missions, uma introdução à ciência de missão, Johannes Bavinck vai tratar disso. Ele vai dizer que Deus prepara o mundo para os grandes eventos da história. Então, assim como Deus preparou o mundo para o advento do Messias, né, com a cultura romana, com a cultura greco-romana e a judaica, né, propiciando assim o advento do Messias, assim também Deus preparou o mundo para o advento do protestantismo, como mencionei dentro daquele contexto, né? Então, o mundo estava vicejando na área da cultura, da literatura, e na área científica. A Igreja Católica estava sendo colocada em xeque-mate mesmo antes do Lutero e Calvino, né? Então, é dentro desse contexto. Agora, vamos pensar em vários aspectos. Muito bem. A pergunta que é feita nesse simpósio para a nossa tertúlia literária desta noite propõe-se pensar sobre se havia, de fato, uma efetiva preocupação missionária ou missional, ou visão missional por parte dos reformadores, ou mesmo na era da pós-reforma, né? Naturalmente, essa questão não é tão fácil assim, né? Eu tenho minha proposta, eu tenho minha compreensão, né? Naturalmente, eu creio que havia preocupação missional, sim, né? Não necessariamente como nós já contemplamos hoje, já que a compreensão de missões muda muito a partir dos séculos, né? Não havia uma compreensão, a missiologia não era tida como uma ciência, assim como hoje é. Mesmo porque a Igreja Católica, os reformadores não tinham a expertise das missões católicas. A gente tem que compreender isso. Quando surgiu o protestantismo, a Igreja Católica já estava fazendo missão há vários séculos, né? Há vários séculos. Que as ordens católicas já estavam fazendo missão em outras partes do mundo, né? Então, por isso que é importante entender que essa expertise não havia ainda nessa época protestante. Primeira coisa que vamos entender é que o protestantismo, em primeiro plano, vai estar mais preocupado com o que é chamado de escolasticismo protestante. Assim como houve o escolasticismo católico, de estabelecer de forma bem clara e nítida a teologia católica a partir do século XII, com Bernardo de Clairvaux, Santo Anselmo, e o grande teólogo dominicano, São Tomás de Aquino,
algo que se chama também, de alguma forma, de escolasticismo protestante. É a era da produção das grandes confissões, confissão helvética, confissão escocesa, confissão francesa, e catecismo de Heidelberg, a confissão de Westminster, então, e tantas outras, né, daquela época, né? As confissões também luteranas, né? Houve várias. Então, os cânones de Dordrecht, então, é um período confessional, é um período de estabelecimento das crenças e de forma racional e lógica para que nós pudéssemos entender o crivo teológico que se propunha o protestantismo. Então, naturalmente, essa era a preocupação em primeiro lugar, né? É o que nós contemplamos nas nossas confissões. Nós temos na nossa confissão de fé de Westminster um capítulo dedicado às missões, mas, notadamente, aquele capítulo não fazia parte do texto original da confissão de Westminster, 1643, 1649. É um capítulo que foi um anexo feito em 1901 pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né? Mas, no contexto da teologia, nós vamos perceber que há uma preocupação teológica dentro da própria teologia. Porque quando a teologia protestante estabelece a depravação total do homem, e que o homem por si só não tem condições de se chegar a Deus, né? Isso é uma tese agostiniana, abraçada pelo próprio Lutero, e levada em maior amplitude na teologia calvinista. Isso tem um caráter missional, a compreensão de que o homem é totalmente corrupto, depravado espiritualmente, que não tem condição alguma de se voltar para Deus, a não ser que Deus o chame, a não ser que Deus o conduza. Então, isso é importantíssimo. A teologia da graça também é uma doutrina missional, a teologia da graça. Então, ou seja, nas doutrinas que nós chamamos das grandes doutrinas da graça, elas têm implicitamente uma compreensão missiológica, né? Eu compreendo desta forma, né? Como reformado que sou, eu compreendo desta forma. Mas nós vamos seguir mais adiante. Agora, nós vamos ver, nas declarações de Lutero e Calvino, eu fui ler textos deles, já tinha pesquisado isso antes, é um assunto que também já conhecia. Há muitas declarações de Lutero e Calvino falando sobre a responsabilidade pessoal da evangelização. Mesmo porque a compreensão de pagãos, na época da Reforma, não havia essa compreensão ainda tão clara e nítida de enviar missionários para outros povos, outros continentes, como vamos contemplar no século das missões, no século XIX, né? Até mesmo com a ajuda do projeto colonialista. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, naquela época, não havia ainda essa compreensão, porque o povo a ser alcançado na época, em primeiro lugar, seriam os católicos, já que os católicos não eram vistos como cristãos genuínos, porque então, ao alcançar os católicos, reconduzi-los a Deus, era a missão precípua dos luteranos reformados do século XVI. Não havia ainda essa compreensão de enviar missionários para todos os continentes, né? Naturalmente, temos que compreender o contexto daquela época. Houve a Guerra dos 30 anos, 1618 até 1648, quando veio a Paz de Westfália. O protestantismo estava lutando contra a Santa Inquisição, contra a Contra-Reforma, buscando sobreviver às perseguições tão atrozes e às vicissitudes da história. Então, há todo aquele contexto, porque a missão nessa compreensão holística de alcançar todos os continentes não se faz tão presente nas missões protestantes, ou no começo, nos primórdios, na gênese, no nascedouro do protestantismo. Mas vou ver alguns textos, até de comentários dos livros de Calvino e Lutero. Calvino, no seu comentário, Lutero, no seu comentário dos Salmos, no Salmo 17, Lutero faz a seguinte declaração. É um salmo que nós temos como um salmo missiológico, né? As missões sempre veem os salmos, o Salmo 117 como um salmo missiológico, e Lutero é muito pertinente quando ele comenta esse texto. Ele diz, então, comentário de Lutero, Salmo 117, louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então, com base nesse texto, confesse-o perante o mundo. Ele está dizendo para que os salvos, os alcançados pela reforma, assim o façam. Com base nesse texto, confesse-o perante o mundo livre e abertamente. Pregue, louve, glorifique e lhe dê graças.
Esta é a real e única adoração de Deus, o verdadeiro ofício do sacerdote, a mais excelente dádiva ao Criador, confessado diante de todos. Porque vós sois sacerdócio real, como disse Pedro, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, nessa busca, louve-o, glorifique-o, enalteça-o a todas as nações. Então, essas palavras de Lutero, no seu comentário de Salmo 117, mostram preocupação missional, né? Então, ele fala, não é somente para os luteranos, mas para todos aqueles que estavam sendo alcançados pela reforma, que eles levassem adiante a boa mensagem, ou as doutrinas da graça a todos os povos, a todas as nações, né? Então, essa declaração é muito importante de Lutero. Calvino vai dizer o seguinte, né? Esse é um comentário, vou fazer uma citação, vou fazer várias citações de Calvino e Lutero, tá bom? Citações ipsis literis das suas declarações, dos seus comentários. Portanto, Calvino comentando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Portanto, podemos estar cada vez mais cientes de que Deus nos aceita e nos fortalece dentre os seus filhos para nos empenharmos e trazer aqueles que estão afastados dele. Confortemo-nos e tenhamos coragem neste chamado. Embora haja nestes tempos, era a época da Contra-Reforma, das grandes perseguições movidas pela Igreja Católica contra os protestantes, embora haja nestes tempos perigosos um senso de grande desamparo, e embora pareçamos miseráveis criaturas, completamente desarraigadas, ainda assim devemos labutar tanto quanto possível para atrair outros para seguir a Cristo. E, acima de tudo, oremos a Deus por eles, esperando pacientemente que ele se digne mostrar boa vontade para com eles, assim como tem mostrado para nós. Então, esse comentário de Calvino, está no seu comentário de Atos dos Apóstolos, mostra a preocupação missional de Calvino para que os cristãos do século XVI se dedicassem, laborassem na construção do reino de Deus, propagando, difundindo o evangelho de Jesus Cristo a outros, né? É muito importante. O comentário de Calvino de Isaías 53, versículo 12, que diz: o meu servo verá o fruto do seu labor e ficará satisfeito. É um comentário messiânico. Mas Calvino comentando, João Calvino, Isaías 53, 12, ele diz o seguinte: se desejamos pertencer à igreja e sermos reconhecidos como rebanho de Deus, devemos admitir que isto ocorre porque Jesus Cristo é o nosso Redentor. Não receemos de ir a ele em grande número, e cada um de nós traga seu próximo a Cristo, considerando que ele é suficiente para salvar a todos. Isso é Calvino no seu comentário de Isaías 53, versículo 12. Então, nós vemos, portanto, que nos comentários dos reformadores está não só implicitamente, mas explicitamente um caráter missional, que eles compreendem que Deus atribuiu a esse caráter confessional de Jesus como Salvador e Senhor a todas as pessoas, a partir desses novos que estavam sendo alcançados por Cristo. Então, e é muito importante compreender esses comentários, né? Então, deixa-me seguir. Agora, naturalmente, há aqueles que dizem mas eu vou até mencionar porque é necessário mencionar, tá bom? Se dissermos que não há teólogos ou historiadores que digam que não havia essa preocupação missional tão ampla, não é verdade. Havia aqueles que diziam, historiadores que dizem que não havia de fato essa grande preocupação missional por parte dos reformadores. Vou fazer só de passant citações. Por exemplo, Stephen Neal é um grande historiador, é um bispo inglês, e ele, na sua obra History of the Christian Missions, História da Missão Cristã, ele vai dizer o seguinte: é claro que a ideia de progresso consistente da pregação do evangelho a todos os povos não é estranho ao pensamento de Lutero. Entretanto, quando todas as coisas são favoráveis ao que se tem dito e que podem ser ditas, mesmo assim, há evidências claras nos escritos reformadores
de que não havia uma preocupação missional mais consequente. Então, na visão de Stephen Dill, historiador, ele diz que mesmo que digamos que havia uma preocupação missional, ele não vê de forma tão clara e cristalina e nítida essa preocupação missional por parte dos reformadores, especialmente no que tange a missão em caráter universal, de alcançar todos os povos. Isso é palavras do Stephen Dill. Francis Scott Latourette, no seu comentário, History of the Expansion of Christianity, a história da expansão do cristianismo, Latourette vai dizer o seguinte, né? Página 42 dessa obra, em inglês. No século XVI, no apogeu da atividade católica, os protestantes não fizeram nenhuma tentativa de propagar a fé fora da Europa. Quem está dizendo é o grande historiador Francis Scott Latourette, na sua obra History of the Expansion of Christianity. Então, naturalmente, ele, como historiador, vai dizer que os reformadores não tiveram preocupação mais consequente de alcançar todos os povos naquele contexto. Agora, como eu disse, eu vou mostrar alguns aspectos, né, que na teologia da reforma, né, o que se propunha a reforma, e no arcabouço de toda a sua teologia, havia preocupações no que tange a alcançar o homem perdido, né, e compreender a dádiva da graça em Jesus Cristo a todos os pecadores. Agora, a preocupação de alcançar os povos, temos que entender o contexto da época, né? O próprio Francis Scott Latourette vai dizer que, naquela época, os caminhos marítimos estavam na mão dos portugueses, espanhóis e dos muçulmanos. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer que a descoberta e a conquista estava abrindo novos caminhos para a expansão da religião a outros povos. Contudo, os caminhos marítimos estavam nas mãos dos portugueses, espanhóis e dos muçulmanos. Então, havia esse contexto que obstaculava uma preocupação mais consequente de alcançar todos os povos. E também a questão dos conflitos com a Igreja Católica, a Guerra dos 30 Anos, as perseguições da Contra-Reforma, fez com que eles não tivessem uma preocupação mais ampla de alcançar todos os povos, tendo em vista que a maior preocupação dentro daquele contexto seria, portanto, estabelecer o caráter doutrinal, o escopo teológico pelo qual o escopo teológico de toda a reforma, e também a questão de tentar sobreviver diante das perseguições tão atrozes, diante das procelas produzidas pela Contra-Reforma. Então, até a parte de Westfália, 1648, até aquele contexto, a igreja estava tentando sobreviver e lutando contra as perseguições. Agora, muito bem. Mas eu vou ver um outro texto aqui de Bucer, Martin Bucer, que é um grande teólogo também, e pastor de Estrasburgo, né, naquela época de Calvino, ele comentando o texto de Ezequiel, né, 14, versículo 16, Bucer vai dizer o seguinte, era um comentário que eu tenho dele em inglês, desse texto, e Martin Bucer vai dizer o seguinte, ele vai dizer, ele observa que diz o seguinte, que a igreja deve levar a Cristo aquele que não o conhece, trazendo o evangelho à terra natal daqueles até os confins da terra. Porque esta é uma questão bíblica neotestamentária que Deus legou aos mensageiros da reforma. Deus ordena a todos para que levem a mensagem das boas novas a todas as nações, porque a igreja é a cidade de Deus, onde Deus governará por sua palavra e pelo Espírito, para que todos os povos sejam alcançados por meio dela. Então, ou seja, nessa palavra de Martin Bucer, comentando Ezequiel 14:16, que há uma preocupação consequente em que aqueles que foram alcançados pela reforma levam o evangelho a outros povos. Agora, vejamos então. Agora, vamos pensar numa coisa. Eu mesmo vou levantar uma questão que é suscitada por alguns historiadores. Porque mesmo os calvinistas fizeram algumas incursões missiológicas para outros povos. Mesmo no Brasil, nós temos um exemplo. Em 1555, quando Villegagnon veio para o Brasil e aportaram no Rio de Janeiro, em 1555, né, com a invasão francesa. Vieram 14 calvinistas naquele período, né, da Comissão de Genebra, vieram para cá.
O primeiro propósito era de fato, era ministrar a palavra de Deus e os sacramentos para os reformados que faziam parte da invasão francesa. E, em segundo lugar, alcançar os portugueses e as pessoas que aqui estavam. Notadamente, alguns outros historiadores vão dizer que aquilo não se trata necessariamente de uma obra missional, tendo em vista essa compreensão de que eles vieram juntamente dentro de um contexto de um projeto colonialista de invasão de um outro povo, em outra nação, que seria o Brasil, que já era colônia portuguesa. Nós vamos ver também a presença dos holandeses, 1630 a 1654, no Recife, né? Vários presbitérios. O doutor Franz Leonardo Salvik, com uma pertinência profundíssima, com muita sabedoria, mostrou que houve vários presbitérios, muitas pessoas foram alcançadas na época do conde Maurício de Nassau. Mas quando alguém fala que possivelmente o Brasil seria outro, se fosse colonizado pelos holandeses, talvez não, talvez sim, necessariamente não, porque há um outro exemplo dado, que é a Indonésia. Se o Brasil foi 30 anos governado por Nassau e foi um sucesso, a Indonésia foi colônia holandesa por 300 anos, e a Indonésia hoje é o país mais muçulmano do mundo. Então, é uma questão muito complexa. A Indonésia foi colônia holandesa até 1949, quando veio a emancipação da Indonésia, bem recente, 1949. Mas foi colônia holandesa por 300 anos. E o evangelho não vingou como vingou no Brasil na época de Maurício Nassau. Então, vamos ver que eram projetos colonialistas, tanto aqui como lá, mas que não tiveram os mesmos efeitos, né? O evangelho não vicejou na Indonésia como vicejou aqui, mesmo sendo colonizado pelos holandeses. Então, agora, vejamos. Agora, olhando nesses aspectos, nós vamos perceber que só depois desse período em que se produziram as grandes confissões e as nossas doutrinas, e naturalmente eu creio de todo o meu coração, tá bom? Eu não estou dizendo só como presbiteriano ou como reformado, mas eu vejo de toda a minha alma, tá bem? Sem tendência alguma, que os ensinos de Calvino e Lutero têm preocupações missionais, sim. A teologia é profundamente missional, a teologia reformada, né? Naturalmente, temos que compreender missões em vários aspectos, né? Essa compreensão missional de alcançar todos os povos, as missões só de fato aconteceram a partir do século XVIII, né? E temos até mesmo situações que produziram isso, né? Então, nós vamos perceber isso aqui. O que é que fez produzir as grandes missões? Primeira coisa, nós vamos pensar em vários aspectos. O que fez vicejar essa preocupação missionária, em primeiro lugar, Edwin Orr vai dizer que foram os grandes avivamentos, os Great Revivals. Edwin Orr é um grande historiador dos avivamentos, historiadores também vão dizer. Todos os historiadores vão dizer que os grandes avivamentos abriram um leque, uma preocupação consequente de alcançar todos os povos, né? Grandes avivamentos, 1830 nos Estados Unidos, 1857, Charles Finney, 1830, 1857, Walter Moody, Mahmoud, George Whitefield e Wesley na Inglaterra, o próprio Richard Lovelace, na sua obra clássica, Dynamics of Spiritual Life, ele é um grande historiador, e ele vai dizer que o que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa foi o avivamento de John Wesley. Enquanto a Revolução Francesa o racionalismo estava varrendo a Europa, especialmente a França, do outro lado do Canal da Mancha, na Inglaterra, mesmo período, estava vivendo um profundo avivamento com John Wesley e George Whitefield. Então, ou seja, os grandes avivamentos produziram preocupação missional universalista. O que faltou um pouco nos reformadores fez surgir no período dos grandes avivamentos. Então, os avivamentos foi o campo fértil e fecundo que fez brotar e germinar essa visão missional universal. Um outro braço que não se pode negar que ajudou muito as missões foi o projeto colonialista. Isso aí, os missionários não negam isso. Então, ou seja, o colonialismo, de alguma forma, ajudou, né?
Muitos missionários foram para a Índia sob a chancela da Inglaterra, já que a Índia era sua colônia. Muitos missionários foram para países da África sob a chancela da Inglaterra, já que vários países da África eram colônias inglesas. E haja vista que isso não foi uma situação fácil. Não foi. Eu vou dizer até um texto aqui do missiólogo holandês Johannes van der Berg, na sua obra David Livingstone, Christianity and Commerce in Africa. David Livingstone, Cristianismo e Comércio na África, uma obra desse missiólogo holandês, Johannes van der Berg. Ele vai dizer que, próximo do fim da sua vida, nós ouvimos Livingstone falando sempre e frequentemente sobre a conexão entre comércio, cristianização e tráfico de escravos. Seu interesse de abrir as portas da África tinha providenciado o acesso mais fácil ao tráfico de escravos. Ele permaneceu sozinho e sem nenhum poder contra as forças do comércio de escravos que continuamente cruzavam seus passos. São palavras do missiólogo holandês Johannes van der Berg, em sua obra clássica, David Livingstone, Christianity and Commerce in Africa. Então, vejamos que a situação não foi tão fácil. Ao mesmo tempo em que o projeto colonizatório ajudou, até mesmo fomentou as missões modernas, e os navios da companhia holandesa, inglesa, das Índias Orientais, levaram missionários, havia uma situação muito nítida de que vários missionários tinham conflitos com os colonizadores, né? Porque muitos colonizadores não levavam a vida cristã tão genuína assim nos países que eles colonizavam. Então, na obra clássica, eu vou mencionar uma outra obra muito importante, que é Contemporary of Missions, do Dr. Johannes Verkaio, na sua obra Contemporary of Missions, Missiologia Contemporânea. Ele vai dizer alguns motivos que, de fato, não são tão dignos para fazer missão. E ele vai dizer pelo menos 5 motivos, eu sei que o doutor Sérgio conhece bem isso, né? Já que ele é missiólogo, eu também, né? Então, o doutor, o doutor Johannes Verkaio é uma pessoa admirável pela sua produção teológica e literária. Ele vai dizer que o primeiro motivo foi um motivo imperialista, né? Ele diz que é um motivo não digno de fazer missão. Fazer missão sua chancela, o processo colonizatório, ele acha que isso anuvia um pouco o caráter missional, se houvermos na perspectiva neotestamentária. Outro aspecto cultural. Ir para outros povos também com o propósito de universalizar os valores ocidentais. Aliás, é uma crítica feita àquele teólogo liberal, né? o Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, que é um teólogo liberal, o Schleiermacher dizia que, no século XVIII, que era bom que os missionários fossem para todos os povos para ensiná-los os supremos valores da cultura ocidental. Então, olhando nessa perspectiva, o motivo cultural, de alguma forma, existiu, né? Não somente o Paul Hiebert, que é um grande antropólogo, ele menciona isso nas suas obras de antropologia, né? Que algumas vezes foi levado para o campo missionário a flor e o xaxim. A flor seria o evangelho, o xaxim seria a cultura. E muitas vezes foi num pacote só, né? Num package, em one package, a cultura e o xaxim. Levamos o evangelho e também transportamos a nossa cultura. Então, e a questão comercial, como vemos aqui, a questão de David Livingstone. Mas há os motivos que são tidos como dignos e louváveis para fazer missão. E esses motivos aqui, o Walter Freytag, que é um grande missiólogo alemão, ele menciona esses motivos. Primeiro motivo da conversão. Eu devo pregar o evangelho a todos os povos, porque Deus está interessado na conversão de todos os povos. Que eles tenham uma experiência conversionista e aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O motivo escatológico. Fazer isto até que ele volte. O próprio Jesus diz que era necessário fazer mistério que o evangelho fosse pregado a todos os povos, então viria o fim. O motivo escatológico, o Dr. Walter Freytag diz que é um segundo motivo digno de fazer missão. O terceiro motivo é o plantatio ecclesiae. Levar o evangelho a todos os povos para plantar igrejas em todas as nações. E o outro motivo filantrópico. Levar o evangelho a todos os povos porque Deus ama as pessoas. Aliás, esse motivo foi muito importante na compreensão dos irmãos moravianos. Um dos lemas dos moravianos para pregar o evangelho a todos os povos, os moravianos foram grandes missionários.
ele dizia que o amor de Deus por nós é a nossa motivação maior para amar aqueles pelos quais Cristo morreu. O amor de Deus por nós é a nossa motivação maior para alcançar aqueles pelos quais Cristo morreu. Então, o motivo filantrópico, o motivo do amor de Deus. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo em sua teologia. E outro motivo, o motivo doxológico. Eu devo pregar o evangelho a todas as nações, porque eu quero ver manifesto a glória de Deus entre os povos. É o motivo doxológico. Aliás, foi o lema da reforma, né? Só lhe deu glória. Então, o motivo doxológico de pregar o evangelho para que a glória de Deus seja manifesta a todos os povos é o motivo mais louvável de se fazer missão. Então, doutor Sérgio, eu creio que eu estou resumindo aí, né? Então, precisamos entender todo esse contexto, né? Esse contexto, o contexto fazendo aí uma breve revisão do que nós comentamos com vocês, que os reformadores surgiram no final da Idade Média, na Alta Idade Média, né? Na queda do feudalismo, surgimento da burguesia. Falei sobre as novas ordens surgidas na época, as novas tendências, a mudança cultural, literária, social, política, econômica, em que fez surgir a reforma protestante, né? Então, falamos sobre a preocupação missional dentro da teologia reformada, né? Das doutrinas da graça, e as leituras de comentários de Calvino e Lutero, nada mais pertinente do que ouvir deles mesmos, seus comentários, o que eles pensavam sobre missões. Falamos sobre a questão das missões modernas. Elas surgiram e o mundo foi alcançado através das missões modernas. É o grande século, o século das missões, né? E surgiram dentro do contexto dos grandes avivamentos, e o evangelho, e todos os povos foram alcançados, missionários foram para todas as nações, e naturalmente houve também a questão da chancela do colonialismo na difusão e propagação do evangelho entre as nações do século XIX. E vimos também os motivos dignos e não dignos de fazer missão, na visão do Walter Freytag, esse missiólogo alemão, e do grande missiólogo holandês, comentando sobre esse assunto. Ele vai também falar, Johannes Verkay, sobre os motivos dignos da missão, né? Então, que o Senhor muito nos abençoe, nos dê graça. Eu fiz um resumo, gente, porque eu fiz uma apostila com 40 páginas, espaço 1, para a nossa... Então, está aqui a apostila toda, doutor Sérgio. Estou olhando aqui, mas a apostila é muito grande. Então, eu li somente alguns textos. Então, eu agradeço todo o coração ao doutor Sérgio Lira, a confiança que ele me deu. Eu louvo a Deus pelos reformadores. Eu gosto de falar isso porque alguém pode dizer, Antônio José não é reformado. Eu tenho medo dessas... Eu tenho receio, sabe, doutor Sérgio? Eu já fui taxado de não reformado, já fui taxado de pentecostal, eu já fui taxado de... Só não liberal, porque eu odeio liberalismo teológico. Mas quando você tem uma visão mais ampla, eu sou uma pessoa líder, já li mais de 5.000 obras, então a pessoa começa a ter um que se chama de capital cultural. Eu não vou aceitar as coisas só porque alguém disse não. Então, depois você lê bastante, leu milhares de obras, a sua mente se amplia, quer que você queira, quer não. Então, eu sou uma pessoa que não aceita as coisas só porque dizem, porque foi dito. Então, de forma que eu creio de todo o coração que havia preocupação missional na teologia reformada, sim, né? Naturalmente, não se fez em termos de praxe teológica, de praxe histórica, não se fez missão para alcançar todos os povos, porque o contexto da época não permitia, né? Eles estavam lutando contra a contra-reforma, foi o período das grandes confissões, da produção do escolasticismo protestante, com as grandes confissões reformadas, mas logo depois Deus mandou os grandes avivamentos, e o Senhor fez surgir as grandes missões. Outra coisa importante foram as sociedades missionárias. Eu não disse isso para vocês, porque o tempo não permitiu. As sociedades missionárias foram bênçãos de Deus muito grandes para alcançar todos os povos, né? Deus levantou as sociedades missionárias. Isso é maravilhoso, né? Quando pensamos nesse aspecto. Então, eu coloquei aqui na apostila
o surgimento das grandes sociedades missionárias e o trabalho que eles realizaram. Né? Então, o Senhor muito nos abençoe, nos dê graça, o Senhor nos dê uma visão ampla do reino, e que o Senhor use cada um de vocês e a mim. É claro que eu creio que vocês oram, eu oro também. Vivemos um período da história humana que eu creio que precisamos pensar como levantar os olhos, ver que os campos já estão brancos, mas refletir de fato. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Eu não sou profeta, não compreensão veterotestamentária, mas fazendo análise do que está acontecendo no mundo, o mundo está se fechando em nações, em blocos, e tudo isso está preparando o mundo para o advento do anticristo. Então, se avizinha a vinda de Cristo, estabelecimento de novos céus, nova terra, a igreja não tem tanto tempo para fazer missões. Eu acho que não é tempo, eu vejo muita gente levantando bandeiras nacionais, e brigas e sequelas eclesiásticas. Eu fico a imaginar como é que Cristo vê a sua igreja. Talvez quando o Senhor vier, ele vai dizer a muitos líderes, vocês não entenderam a minha missão. Então, é a questão de prioridade do reino. Né? Que o Senhor nos abençoe. Precisamos evangelizar, alcançar o mundo. É motivo de preocupação, sabe, doutor Sérgio? Porque eu fico a imaginar que, enquanto há tantas querelas em que as pessoas fomentam e vivem em função delas, eu saí de vários grupos aí, que havia discussões teológicas à toa, eu disse, não vou perder tempo com isso, não. Então, é melhor ler. Eu estou lendo mais do que nunca. Eu estou nesse período agora lendo mais do que nunca. Então, eu me debruço em um livro, 200 páginas, eu leio em 6 horas de leitura. Então, eu não estou preocupado com querelas eclesiásticas, eu estou preocupado com o reino de Deus. Temos quase 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, e crescendo cada vez mais nesse período do relativismo cultural, social, pensamento crescendo o grancismo por toda parte, vivendo uma sociedade nihilista, que relativiza todo tipo de valor, de crença. E, então, precisamos pensar, ter a visão do reino e pedir a Deus que nos dê a visão de Cristo para cumprir a sua missão. Muito obrigado, meu queridíssimo amigo, doutor Sérgio Lira, pela oportunidade que me propiciou. De fato, foi só um conversar. Eu fugi de qualquer pedantismo acadêmico. Eu até perguntei no começo da aula, né, quem ia participar, perguntei a Cláudia. Então, para fugir de qualquer pedantismo acadêmico, muita coisa está apostila, não quis mencionar, porque eu disse, vai parecer puro academicismo, não quero isso. Então, que o Senhor muito nos abençoe. Doutor Sérgio, louvo a Deus por sua vida, glorifico ao meu Deus por sua preciosíssima vida. O Senhor abençoe a sua vida e use para a glória dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio, pela sua participação conosco aqui. Eu creio que esse é um assunto que, embora que seja ligado ao passado, né, a gente olha assim meio distante, mas ele tem raízes muito interessantes. E nós vamos abrir agora para perguntas. O administrador aí da sala, Guilherme, vai permitir que você levante a mão no meiozinho aqui, ó, dos ícones embaixo da tua tela. Tem aqui uma mãozinha, então quando você apertar ali, o Guilherme vai poder abrir você, tá bom? Para fazer uma pergunta. Então, o Miranês Martins levantou a mão, e aí o Guilherme pode abrir para você fazer a sua pergunta. A opção já está habilitada, meus irmãos. O irmão Miranês, que foi quem primeiro levantou a mão, já pode abrir o seu microfone, irmão Miranês. Ok. Não seria bem uma pergunta, mas uma reflexão dentro desse texto. Em primeiro lugar, rogo a Deus a sua infinita misericórdia pela vida do nosso querido reverendo Antônio José. Uma enciclopédia humana, mas, sobretudo, humilde, que trouxe para nós seus conhecimentos. Louvado seja Deus por isso. O senhor num determinado momento, o senhor falou sobre a Indonésia e o Brasil, 30 anos, 300 e poucos anos, de um para outro, e que se esperava que o Brasil poderia ser
mais evangelizado por conta disso. E me veio à mente, reverendo, o seguinte, que realmente, talvez, como de fato aconteceu, isso não pudesse ser assim tão profundamente, porque a impressão que eu tenho é que Deus ama a todos nós, mas o Brasil como pátria, de uma maneira extraordinária, porque eu entendo que o Brasil é o coração do mundo, a pátria-mãe dos evangelhos e o futuro celeiro da humanidade. Daqui do Brasil, haverá de sair alimento para grande parte do mundo nos momentos próximos ao dia D, ao dia tão esperado. Enfim, nós temos o prazer de poder dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tantas outras nações não podem. Então, é essa reflexão apenas, dentro desse contexto, que eu queria deixar para os queridos irmãos. Não seria uma pergunta, mas uma reflexão complementar. Que a paz de Cristo permaneça em cada um de nós, agora e sempre na beleza da sua santidade. Amém. Muito obrigado pela rica oportunidade. Obrigado, irmão Milanês, pela sua participação. Como não tem pergunta, eu quero abrir para mais alguém que queira trazer a pergunta. É só apertar lá. Como ninguém fez uma pergunta, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer ao professor professor Antônio José. Eu tinha duas perguntas. A primeira pergunta tem a ver com a figura do Pedro Poti. Nós podemos usar a existência, né, a vida do Pedro Poti, o mártir do evangelicalismo brasileiro dos primeiros anos, como um exemplo histórico de que havia uma preocupação por parte dos primeiros líderes da igreja, dos reformadores, poderia assim dizer, com a missão internacional. A existência do Pedro é uma prova histórica disso. E a segunda pergunta, não sei se está relacionada a essa, é: por que só houve uma preocupação com uma antropologia missionária tão recentemente por parte dos protestantes? Quando a gente vê, pelo menos a impressão que eu tenho estudando missiologia, que os primeiros missionários protestantes, eles eram muito catequistas, a gente tem aqueles relatos dos órgãos vindo para o Brasil, de piano, do primeiro culto brasileiro sendo feito em inglês e coisas desse tipo, até as roupas e uma demonização da cultura nativa daqui, enquanto a gente já tem alguma coisa sendo falada sobre isso em outras literaturas muito mais antigas, que não eram protestantes. O senhor pode falar sobre esses dois assuntos, por gentileza? Sim, muito bem. O Pedro Poti é um exemplo clássico, né? Alguém que foi evangelizado e alcançado pelos holandeses, teve a preparação, e teve até preparação teológica, até em Amsterdã, mas eu acho que é um caso à parte, né? Os holandeses fizeram um excelente trabalho no Brasil, naquele período, né? Os holandeses que aqui estiveram, porque os holandeses, eu gosto muito de ler, eu estava lendo sobre a história da Indonésia. Inclusive, a própria Holanda, recentemente, pediu perdão à Indonésia pelos maus tratos da colonização holandesa na Indonésia, nos 300 anos. Então, foi um outro tipo de colonização, embora fossem holandeses também, né? Então, na verdade, eu acho que é a questão de liderança, né? O Maurício Nassau era um líder nato, né? Então, sob a chancela de Nassau como grande líder, o evangelho vicejou e foi um período muito sazonal, frutuoso da missão holandesa no Brasil naquele período, né? O que quis mencionar que necessariamente não seria, se depois que Maurício Nassau morresse, não significa que os seus pósteros, os líderes que viessem depois dele, as futuras gerações holandesas, tivessem a mesma preocupação missional, entendeu? Ou que o evangelho continuasse da mesma forma. Porque isso não aconteceu na Indonésia, né? A Indonésia é um exemplo clássico, porque a Indonésia hoje é um dos países mais muçulmanos do mundo e de uma linha bastante austera, né? Inclusive. Ele é mais ligado a uma preocupação, é um islamismo mais xiita do que sunita. Então agora, mas louvamos a Deus pela presença protestante do Brasil. Eu já li aquela obra clássica do Dr.
o Francis Halvik, que foi meu professor no seminário, foi professor do Dr. Sérgio, é um santo homem de Deus, escreveu uma obra clássica maravilhosa, O Brasil Holandês. Eu li aquela obra dele umas 3 vezes. E é uma obra de um enriquecimento profundo, muito fidedigno nas suas informações, um enriquecimento profundo sobre o Brasil holandês. Né? Então, agora, quando você fala sobre missão, precisamos pensar que missões é algo novo dentro da academia, no mundo protestante. Né? É algo bem novo, bem recente, a missiologia. A missiologia católica é muito antiga. Quando você vê a história de Raimundo Lúlio, que ele fundou a Idiomata Diversa, século XII, que deu origem à Universidade de Salamanca hoje, que é a universidade mais antiga do mundo, que foi produção da visão missionária de Raimundo Lúlio para alcançar os povos da Tunísia, da Argélia e aquele período. Ele preparou, ali preparava missionários católicos para evangelizar os povos da África. E dentro de uma perspectiva antropológica, tá? Bem consequente. Então, isso é já século XII, com Raimundo Lúlio. Então, a Idiomata Diversa. Mas os protestantes passaram muito tempo para se preocupar com missões numa perspectiva mais acadêmica. Entendeu? Então, ou seja, daí porque, quando se trata de missões, até, você pode ver, por exemplo, hoje, o missionário vai para outro país, é possível que alguém venha para o Brasil e faz um curso de português em Nova York, já vem falando português. Eu vou dar um exemplo clássico, o próprio Simon, né? O Simon que veio ao Brasil, ele viveu aqui só 7 anos, dos 7, 5, 2 foram aprendendo português. Porque ele veio para cá sem aprender a língua, então ficava evangelizando as pessoas que chegavam no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, ele era um homem de Deus, né? Ele fez um trabalho frutuoso em tão pouco tempo, em tão conciso tempo. Nós, missionários, iam para outros povos, sem conhecer a língua, sem conhecer suas culturas, e dentro desse contexto, naturalmente, havia alguns abusos antropológicos, né? Até alguns desrespeitos às culturas locais, mas são coisas que há que se pensar e se entender que não foi por maldade do missionário, né? Uma índole, eram homens santos de Deus, milhares deles, muitos missionários morreram na África, sem jamais voltar às suas nações, deram suas vidas no altar do sacrifício, como oblação para a obra missionária. Então, mas esses abusos aconteceram porque não conheciam ainda, não conheciam os valores daquelas culturas. E então, o confronto da cultura ocidental e dos outros povos aconteceu certamente nos campos missionários. O reverendo Antônio, entrando aqui para complementar um pouco aquilo que naquela época reinava muito, século XVIII, XIX, a ideia de que a cultura europeia era a cultura. Sim. E aquele conceito, né, que os outros povos não tinham cultura. Sim. Então, muito bom. se eu não levo a minha para eles, eu estou sendo maldoso, eu estou sendo perverso. E havia também, doutor Sérgio, com a sua permissão, havia também aquela visão, aquela tríade, aquela visão triádica de muitos missionários, que era europeicidade, civilidade e cristianidade. Ser europeu é ser civilizado. Cultura e comércio, né? Era essa visão triádica. Europeicidade, civilidade e cristianidade. Ser europeu era ser civilizado é ser cristão. Então isso também ajudava. Isso parte muitas vezes a partir de uma cosmovisão, né? Pois é, eu chego lá, o fulano não sabe usar uma faca, não sabe usar um martelo. Eu digo, esse cara não tem cultura. Come com as mãos, então é pagão. Havia essas coisas. Exatamente. Então, essas questões são interessantes. Doutor Sérgio, um exemplo clássico é o caso do que teve muita dificuldade com a missão que o enviou, que foi o Hudson Taylor. Ele foi quase que literalmente expulso da missão. Porque ele usava aquele cabelo comprido nas costas, né? Que os chineses utilizavam, né? Mas ele foi austerizado pelos ingleses, né? Porque disse que ele tinha perdido a sua britanicidade, né? Há um caso interessante que eu vou colocar aqui, de uma missionária na África chamada Madison Lesson, e ela não usava sutiã, e usava só aquele roupão que
que as africanas utilizavam. E quando chegaram as pessoas da Europa, pediram para ela andar atrás deles, porque quando ela começava a andar na frente deles, elas estimulavam eles de uma maneira que não deviam. A roupa era completamente diferente, né? A Europa, a mulher vestida até aqui com o clima. Lá na África, um calor medonho, as africanas só botavam um roupão em cima. Então, as formas da Madison Lesson, que era grande, ficavam expostas e os pastores, quando iam lá, diziam: você tem que andar atrás da gente, você não pode andar na frente da gente, não. Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Eu gostaria de colocar uma coisa que eu sei que o Antônio José pode desenvolver. Por exemplo, ele fala: mas o Calvino só falou com esse negócio porque o almirante Coligny mandou ele mandar algumas pessoas lá. Mas tem duas coisas em Genebra que me chamam a atenção. Sim. O impacto da escola de Genebra. Sim. Dá um pouquinho sobre isso aí. E o interesse de Calvino com o evangelho na França. Sim. Dá um toque sobre isso aí, por favor, professor. Muito bom. Porque Calvino sonhava todo dia, né? Os historiadores falam disso, né? O Ronald Wallace, que é um grande historiador de Calvino também, um dos grandes biógrafos, na sua obra Calvin, Geneva and Reformation, o Ronald Wallace, é só uma obra em inglês, ele fala que o sonho de Calvino era ver toda a Europa alcançada por Cristo, especialmente a França, né? Então, eu creio que Calvino, quando enviou aqueles 14 pessoas da Comissão de Genebra para cá, ele os enviou com preocupação missional, né? Ele queria que o evangelho alcançasse também, porque a compreensão de Calvino, dos reformadores, é que os católicos não eram cristãos genuínos, como de fato não o são, né? Então eles deviam ser alcançados. Então, ele enviou não somente para que eles ministrassem sacramentos e pregassem para os franceses, mas que os portugueses também fossem alcançados. Isso não aconteceu porque o próprio Gagnon, ou seja, de alguma forma, abjurou da sua fé e até mesmo da perseguição daqueles franceses, daqueles calvinistas que vieram de Genebra, né? Então, o projeto malogrou por isso. Mas a semente ficou, né, para a glória de Deus. E a escola de Genebra? E a escola de Genebra enviou pessoas para toda a Europa, né? Foi a partir dali que foi de John Knox para a Escócia e assim por diante. Então, a escola de Genebra preparou centenas de pessoas para alcançar toda a Europa, né? Então, olhando nessa perspectiva, havia essa preocupação. Mas a preocupação não era necessariamente aquela compreensão de enviar missionários para todos os continentes, porque não havia. De fato, temos que compreender a questão da época. Não há como desvencilhar-se desse contexto. Temos que entender o contexto do século XVI, contra-reforma, guerra dos 30 anos. Os conflitos do século XVI eram muito grandes. Os protestantes não estavam tão confortáveis assim a ponto de criar junta de missões mundiais, nacionais, como nós temos hoje, nas denominações, juntas missionárias nacionais, estrangeiras, assim por diante. Não havia, eles estavam tentando sobreviver diante das perseguições atrozes da Contra-Reforma, da Santa Inquisição. Então, ou seja, a preocupação maior, de fato, era alcançar a Europa. O celeiro a ser alcançado era a Europa. Então, isso aí nós vemos claramente, né, na autopraxia protestante do século XVI. O Guilherme levantou a mão novamente. Eles não enviaram missionários, não é porque não tinham visão, é porque lhes faltava oportunidade para isso, né, para alcançar o mundo todo. Professor, recentemente nós temos falado muito sobre o conceito missional, ao invés do apenas missionário. É um conceito recente, mas seria um anacronismo muito grande dizer que, olhando para isso que o senhor falou, que a preocupação, então, dos reformadores era mais missional do que missionária, que eles estavam tentando implementar essa consciência aquela do sapateiro, faça o melhor sapato, venda pelo melhor preço, para a glória de Deus. Essa coisa que eles estavam trazendo tinha essa perspectiva, ou é anacronismo de fato muito grande? Não faz jus ao pensamento deles? A sua visão, eu não diria. É Guilherme que está falando, né? Guilherme, sua pergunta é sábia. Eu não diria que faltava-lhes visão missionária, mas
é que o contexto da época não lhes propiciava isso, você entendem vocês que eu falei que o protestantismo surgiu no final da Idade Média, no começo, no alvorecer de uma nova era, período renascentista. O próprio protestantismo era algo muito novo. Não havia produção literária. Eles tinham que escrever para que as pessoas soubessem. A invenção da imprensa a invenção da imprensa tinha sido algo tão recente, em 1492. Então, ou seja, a maior preocupação da época, de fato, foi produzir as confissões, levar o povo a conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus, e a partir dali viver em função da própria produção da literatura cristã e a leitura da palavra iria fomentar a preocupação missionária no coração dos alcançados, entendeu? Para alcançar os povos de onde vieram, né? Ou seja, naturalmente a Europa. Essa preocupação do século XVIII, não há como, eu creio que não há como exigir que os reformadores tivessem a mesma preocupação do século XVIII, ou fizessem o que foi feito no século XVIII, foi um período diferente. Tudo propiciava missões. Quase toda a Europa, quase toda a África estava nas mãos dos países protestantes. Eram colônias protestantes, né? Então, isso propiciou a ida de missionários para o mundo todo, né? Então, na época de Calvino e Lutero, os reformadores, não havia isso, né? Então, eles viveram um período muito hostil para que se tivesse uma compreensão missionária ou missional de alcançar todos os continentes. Não há como pensar, não há como pensar que eles não fizeram missões porque eles faltava visão. Não fizeram missão em todos os continentes porque eles faltou, de fato, oportunidade. Isaías, só um minutinho para eu complementar aqui e colocar para o professor responder bate pronto. Nos missionários que Calvino mandou para o Brasil, há uma diferenciação entre pastores e profissionais liberais. Não estaria aí justamente essa resposta de Calvino via que todo crente era um missionário, independente de ser pastor ou não, reverendo? Sim, mas justamente, sabe por quê? Essa preocupação, de que, vejam bem, tem até aquela obra recente que Robert Charles Sproul escreveu, antes de morrer, ele escreveu, a última obra dele foi Somos Todos Teólogos, né? O Dr. Sproul foi meu professor também nos Estados Unidos. Então, o Dr. Robert Charles Sproul escreveu Somos Todos Teólogos. Porque a visão de Calvino é de que cada cristão era um missionário. A doutrina sacerdote de todos os santos tinha essa reverberação, essa implicação, de que cada um de nós somos sacerdotes, não só sacerdotes do lar, da família, mas sacerdotes também no contexto de proclamação, de difusão, de expansão, de espraiamento do evangelho a todos os povos, a outras pessoas. Então, essa é a preocupação mais consequente da teologia do sacerdócio de todos os santos, esposada pelos reformadores, né? Então é por isso que essa compreensão de que de que tudo era missão, né? Que a missão não era necessariamente somente a proclamação, mas o agricultor, ao plantar, o artesão, tudo que fizesse, fosse para a glória de Deus, estava fazendo missão. Era uma compreensão mais ampla de missão, né? Ok, Isaías levantou a mão, você pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite. Reverendo Antônio José, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Isaías. Deus abençoe, profeta. Apenas para contribuir, está sendo muito edificante, o senhor está sendo aí como um próprio historiador. E como eu gosto de história, sou formado em história, e eu posso até assim, se puder, e se não, me corrija se eu estiver errado, né? Estamos aqui todos para aprender. Sim. Eu acho que foi um tempo muito novo naquela época, até porque a expansão marítima, né, havia justamente colonizando muitas terras e, evidentemente, havia aí um tipo de misticismo muito fincado na mente de muitas pessoas, né? Até porque ninguém tinha chegado o outro lado do mundo, o outro lado do Oceano Atlântico. Então, havia muitas essas coisas. Então, aos poucos, isso foi quebrando, foi derrubando na mentalidade, porque tudo era muito novo. Até porque
a Europa, o mundo para o povo, assim, no modo geral, o mundo só era em torno da Europa. Né? Não havia essa visão ainda de expansionismo, só quando depois, justamente, quando começou a conhecer, através do descobrimento, né, nossa terra, né, brasileira, né? Daí, então, a gente vê a situação sendo, chegando ao ponto justamente inicial do texto que a gente conhece ali de Mateus 28, né? Sim. Que para ele só era a Europa, né? Mas quando começa justamente a ver essa questão, então é isso, professor, pastor, essa é minha contribuição. Se eu tiver errado, me corrija, se for verdade. Não, a sua contribuição foi enriquecedora, não tenha dúvidas, ali. Foi enriquecedora, assaz oportuna. Isso é verdade. Não havia ainda essa compreensão dos 5 continentes, essa compreensão geopolítica que nós temos hoje, não havia naquela época. Não havia. Então, tudo era muito novo ainda, esse mundo novo. Daí porque o novo mundo é chamado Novo Mundo, né? As terras descobertas. Eu vou aqui colocar uma coisa de Sebastião de las Casas, um padre, né? Sim. E ele fez uma pergunta muito séria, esse negócio de descobrir terra. Né? De las Casas disse assim, qual é o direito que uma pessoa tem de pegar um caminho e chegar a uma terra que não conhece, e porque essa terra não é conhecida dele, declarar que ela é sua? Essa foi a pergunta que de las Casas fez. Olha só obra aqui sobre ele, sobra minha sobre ele. Eu li essa. Então, a pergunta dele é essa: qual é o direito de um português que pega um navio, chega numa terra que não conhece, e porque ele encontrou um caminho, ele chega nessa terra que não conhece, que é dele? Muito bom. Por quê? Então, descobrir nova terra, para quem? A terra tinha dono. A terra era dos indígenas que estavam aqui. Por que, quando eles chegam com a cultura, é deles? O que ele descobriu? Esse é tão complexo. Terra já estava lá. Mas isso não é Sérgio Lira, não, né? Esse é o Sebastião de las Casas. Mas é importante você entender isso. Olha, vejam bem, era o silogismo aristotélico que existia naquela época, né? A própria Igreja Católica pensava assim: Deus deu o mundo a Pedro para governar, Pedro passou para os papas passaram para Alexandre VI para criar o Tratado de Tordesilhas, e o Papa Alexandre VI passa para Portugal e Espanha para governar o mundo. Então, era o silogismo aristotélico do século XVI. Pedro, os papas, o Papa e o Papa Alexandre VI, por sua vez, passam o mundo para as estrelas da Operação Portuguesa e Espanhola. Então, eles podem invadir os mais astecas, matarem. O próprio aquele. Não gosto não sou empático com a teologia dele, não, mas como sou um cara lido, já li todas as obras dele, que é Leonardo Boff. Eu leio tanto reformados como liberais. Alguém diz, eu leio, não sou liberal, não. Eu odeio liberalismo. Mas para combater o liberalismo, eu tenho que ler o que o cara produz. Verdade. Então, já li todas as obras de Leonardo Boff. Mas uma das obras de Leonardo Boff, ele vai me ensinar algo interessante, né? Do mundo à nova evangelização. Ele vai dizer que no conflito espanhol com os astecas e maias, os espanhóis mataram 17 milhões e mais de astecas dentro de um período de 30 anos. 17 milhões e mais de astecas em nome da catolização católica. Isso é um genocídio, né? Acabou-se com a raça. Sim, com certeza. Nós podemos fazer isso porque Deus nos deu o mundo, né? Essa era a compreensão. O mundo é nosso. O Tratado de Tordesilhas diz que o mundo é nosso. As terras são nossas. É uma situação muito complexa. Se você ver também a questão da colonização da Austrália, até 300 anos atrás, a Austrália não existia. Só havia ali aborígenes. A própria Austrália, como nação, só tem 250 anos. Mas, olha, tem poucos aborígenes hoje. Os povos da América do Norte, né? Os grandes povos, Apaches, Sioux e todos, quase todos foram dizimados. Então, olha, se formos olhar essa questão num contexto, numa perspectiva da ciência política, é uma coisa muito complexa, né? Não é questão estamos só conversando, é só questão de reflexão, né? Eu acho que a gente chegou no nosso tempo aqui.
E eu queria agradecer de todo o meu coração. Isso na aula de missiologia, a gente vai até fundo. Justamente. E não se torna tanto acadêmico também. A gente procura sempre trazer para a questão prática, como esses aspectos impactam. Nós vimos aqui rapidamente como a ideia de uma escola que nasce em Genebra impacta muito e faz nascer grandes universidades, e que são universidades hoje de renome no mundo, tanto na Europa quanto também nos Estados Unidos. Isso foi um impacto muito grande. Nós sabemos que Deus trouxe de volta as Escrituras como inerrante, como autoritativa, suficiente, normativas para nós, e como única palavra de Deus, com um grito de sola escritura, né? E depois dos outros, sola fide, sola graça, sola Cristo. Então, nós sabemos que tudo isso estava no patamar de Deus para chegar no momento em que depois a igreja, com as suas raízes doutrinárias no Evangelho, se expandiu para o mundo. Nosso coração é grato ao doutor Antônio José pelo seu tempo, pela sua dedicação conosco, e creio que você pode ter um gostinho do que é o curso de missiologia. Esse foi um aspecto histórico, mas o doutor Antônio José ministra no nosso curso, trabalhando a ideia de teologia contemporânea de missões, olhar o que esse arcabouço chega até nós e como é que ele impacta hoje o que vemos e percebemos no século XXI sobre missões. Isso tem um fundo teológico, e a gente precisa entender essas raízes para sedimentar melhor a nossa fé e educar melhor o nosso povo. O curso de mestrado em missiologia, ele é feito de uma forma interessante. As 5 primeiras disciplinas são disciplinas que você pode fazer como chamamos curso de aperfeiçoamento. Você faz as 5 primeiras disciplinas, não precisa fazer trabalho, só leituras, e quando terminar, recebe o diploma de aperfeiçoamento. Se você quiser fazer o curso de mestrado, isso tem que ser dito no começo, porque aí as exigências para cada disciplina são diferentes, você vai ter uma leitura mais robusta, o professor pode pedir algum trabalho, e aí você tem mais outras 5 disciplinas voltadas para a área de concentração, ou de missiologia urbana, ou de estudos transculturais. E no final você pode fazer a sua dissertação e tirar o grau de mestre, né? Ou não querer fazer a dissertação e ter o grau de especialista. Nós temos essas 3 opções para o mesmo curso, entretanto, com exigências diferentes. Também, alguém já perguntou para nós, vocês estão ligados ao MEC? Não, não estamos, somos um curso livre. E fazemos isso porque nós associamos academia à piedade. Queremos que os nossos alunos tenham uma exigência de, além de terem a Bíblia, praticarem o que a Bíblia ensina e terem uma vida de oração, de modelo de seguir ao Senhor, modelar para a igreja de servos e servas de Deus. Por isso, nós não abraçamos simplesmente a questão da academia. Amanhã nós temos o privilégio de ter conosco o doutor Daniel Charles Gomes. Creio que o doutor Antônio conhece o pai dele muito bem, o Vadislau, e eu também. Doutor Daniel Gomes é um homem de Deus, certamente vai abençoar amanhã, viu? É missionário no Japão, e é um santo homem de Deus. E minha oração é que Deus o use copiosamente amanhã para abençoar esse simpósio. E aí o doutor Antônio já adiantou, né? O Daniel, ele é missionário no Japão, e você vai ter a oportunidade de ouvir uma pessoa a partir do Japão. Então, ele já vai estar ministrando para nós às 7h30 da manhã. Veja lá, que é a nossa 7h30 da noite, né? E ele deu uma palavra fácil, é uma pessoa muito contemporânea, vibrante no que faz. E o assunto dele é os impactos da nova hermenêutica no momento que nós estamos vivendo hoje. Ele é um doutor em hermenêutica do Antigo Testamento,
e vai nos trabalhar um pouco sobre o aspecto mais específico da hermenêutica e o impacto que ela está causando dentro desse nosso contexto. Esse é da manhã. Na quinta-feira, nós estamos com a doutoranda Verônica Farias. Ela é uma doutoranda em ministérios, está concluindo o seu curso esse ano, e também é psicóloga. E é uma mulher que hoje tem sido reconhecida como o expoente do cuidado missionário, da saúde emocional e espiritual na vida, como associar a Bíblia com a nossa vida, sentimento do que nós percebemos, as dificuldades, os impactos que nós passamos. Claro que ela não vai poder fazer tudo isso, como o doutor Antônio José não pôde expor tudo aquilo que ele gostaria em 45 minutos. Com certeza vocês viram que a academia do Antônio José não é uma gaveta nem um estante, é quase que uma biblioteca. E quem tem aula com ele sai vibrando, porque os assuntos são trabalhados de uma maneira fenomenal. E no sábado, querido, nós vamos ter uma palestra sobre a contemporaneidade dos dons e os ministérios na igreja, com o doutorando Jorge Noda. Ele tem mestrado lá no ITS e é doutorando do Betel. Também já concluído, já está em fase da sua tese, e ele vai trabalhar conosco sobre isso aí. Será um grande privilégio, pastor aqui do Nordeste há muito tempo, e que hoje é pastor de uma igreja batista reformada, era presbiteriano, agora está numa igreja batista de confissão reformada, e assim nós estamos fechando a nossa semana. Agradecemos a presença de todos que estão conosco, agradecemos você que participou, esperamos que tenha sido bom para você. Qualquer dúvida, qualquer informação sobre os demais cursos, quer seja de aconselhamento, quer seja de ministério pastoral, ou o curso de ontem, que nós falamos sobre gestão da igreja local, você pode entrar em contato com a missionária Gláucia, né? Ou procurar o nosso e-mail, e a gente vai, ou nosso também Instagram, você pode ir lá, nós estamos lá, e você vai procurar o Centro de Pós-Graduação Betel Brasileiro, e você vai encontrar nossas informações. Eu quero orar pelo doutor Antônio, orar por você também, e assim nós vamos encerrar. Louvamos, Senhor Deus, por esses momentos na tua presença, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amparo e pelo privilégio que tu nos dá de termos essa mente, de procurar, de interpretar, de conhecer e de rebuscar o que acontece na história à luz da tua palavra. Que o Senhor motive e faça a igreja do século XXI viver em todos os detalhes esse amor pelo reino de Deus, esse desejo de proclamar o evangelho e essa firmeza de lançar as suas âncoras na palavra de Deus. Firma nossas emoções, Senhor, dá-nos clareza na mente e permite que o nosso espírito se regozije na tua presença a cada dia. Louvamos pela vida do Antônio José, pela sua esposa, pela sua vida, Paula, que passa, pela sua filha Paula, que passa por uma situação difícil. Isso traga para ela a cura definitiva, Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, se você puder convidar mais pessoas, se você puder falar com um amigo, um colega, seu pastor, divulgue esse link. Nós estaremos amanhã online aqui, às 7h30, com o doutor Daniel Charles Gomes. Boa noite, graça e paz. Meu irmão Francisco, meu abraço fraterno. Recebo o meu complexo fraternal. Se eu pudesse, eu lhe dava um ósculo santo, como o apóstolo Paulo lhe deu. Mas vai aqui, Deus abençoe. Boa noite, gente. Pai. Boa noite.